Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica, onde a gente vai estudar um pouquinho mais de Física 3 e Eletromagnetismo. Hoje é a nossa aula 10, a parte 2 do estudo dos circuitos elétricos, onde a gente vai tratar hoje um pouquinho com mais cuidado da associação de resistores. Na aula anterior, na parte 1, a gente tratou da parte de circuito elétrico e lei de Ohm. Então isso aqui seria um circuito elétrico. Ele é formado por um gerador, um receptor, que é um resistor, e quando eu interligo esses elementos, eu tenho um caminho fechado, onde passa uma corrente. O gerador, ele apresenta uma DDP. Essa DDP vai causar aqui no circuito a passagem de uma corrente. Essa corrente vai atravessar esse elemento. E quem vai limitar a corrente desse circuito é esse resistor. Então perceba que um resistor ele é um limitador de corrente aqui no circuito. Tá? Se você quiser estabelecer a relação entre essas grandezas, a DDP do circuito, a corrente que passa por aqui e a resistência, a gente faz a aplicação da lei de Ohm. Então a resistência é a DDP dividido pela corrente. Se eu aumento a DDP, eu aumento a corrente. Se eu diminuo a DDP, eu diminuo a corrente. Ou seja, são grandezas diretamente proporcionais. Mas a razão entre elas, ou seja, uma dividida pela outra, me dá uma constante no circuito, que é a resistência. Os elementos que obedecem a esse tipo de relação são chamados de resistores ômicos. E tomando cuidado com as unidades de medida. A DDP tem que estar em volt, a corrente em amperes e a resistência é medida em ohm. Então, aquele elemento que obedece a essa lei é chamada de resistor ômico. E o comportamento gráfico dele é exatamente isso. É uma reta linear começando no zero. E conforme você vai aumentando aqui a DDP, a corrente vai aumentando proporcionalmente. Uma outra coisa que é bastante importante é que em qualquer circuito, essa aqui é a simbologia que a gente vai usar para resistor, que também pode ser representado dessa maneira. Então, existem dois símbolos aqui que a gente utiliza para representar resistores, e esse aqui é o símbolo que a gente vai usar para uma fonte, né? Ou seja, um gerador de tensão. Resistores podem ter tamanhos diferentes. A gente percebe aqui nessa figura que um resistor vai mudando de outro conforme o material que ele é fabricado e também vai depender muito da aplicação dele. Mas o tamanho está relacionado à potência. E se eu quiser saber a potência do resistor, a potência está relacionada à capacidade de ele converter a energia de uma forma em outra. Um resistor, quando ele recebe uma DDP, ele vai converter a corrente que atravessa nele, por meio do efeito Joule, em calor. Então, o resistor ele esquenta, ele dissipa calor. E essa potência pode ser calculada pegando a tensão, que é a DDP, e multiplicando pela corrente. Traduzindo isso numa equação, P de potência é igual a DDP, que é o ΔV, vezes a corrente. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é com as unidades de medida. Né? Para que a potência seja medida em watt, a DDP tem que estar em volt e corrente tem que ser ampere. Ou seja, volt vezes ampere é watt. Se você tiver com uma potência muito alta, você pode trabalhar em quilowatt. Cada quilowatt são 1000 watts. Cada 1 megawatt seriam, então, 1 milhão de watts. Essas são unidades usuais, mas a oficial chama-se watt. Maneiras alternativas de calcular potência também existem. Por exemplo, potência pode ser também ΔV ao quadrado sobre R. Ou seja, você pega a DDP, eleva ao quadrado e divide pela resistência. Usando as unidades corretas, a potência aqui vai ser medida em watt também. Você também tem uma terceira maneira de calcular a potência. A potência pode ser a resistência do resistor multiplicada pela corrente que atravessa ele ao quadrado. Então, RI ao quadrado também dá potência. Usando as unidades corretas, a potência também vai ser medida em watt. No caso de um eletrodoméstico, por exemplo, ele já tem a potência determinada. Então, a potência, por exemplo, de um chuveiro é de 5.000 watts. De uma geladeira, 200 watts. Secador de cabelo, 2.000 watts. Então, você percebe que para cada aparelho a potência muda. Uma vez que eu conheça a potência, e eu reconheça também em que tomada que isso aqui foi ligado, ou melhor, em qual rede isso aqui está ligado, a gente sabe a corrente do aparelho. Aplicando exatamente isso aqui. Eu sei a potência, essa é uma informação que consta em qualquer manual de aparelho, eu sei qual é a DDP que ele vai ser ligado, portanto eu vou conseguir determinar a corrente que vai passar por esse elemento. Tudo bem? Então, entrando agora especificamente na parte de associação de resistores. O que é uma associação de resistores? É quando você interliga dois ou mais resistores. E quando eu vou interligar, associar dois ou mais resistores, eu posso ligar eles de três maneiras distintas. Ou eu ligo uma associação série, ou eu ligo uma associação paralela, ou eu faço uma combinação do série com paralelo, que a gente chama de mista. Aqui abaixo eu tenho dois exemplos de associação. Aqui eu tenho uma associação série de lâmpadas, e cada lâmpada aqui tem uma resistência. E eu vou considerar que a resistência da lâmpada se comporta como um resistor ômico, ou seja, obedece a lei de Ohm.
Aqui as mesmas lâmpadas ligadas numa configuração paralela. Nesse caso aqui, essa associação tem as suas características particulares. Essa associação também tem as suas particularidades, e é o que a gente vai estudar agora mais adiante. Então vamos começar pela associação série. A associação série é aquela onde a gente tem um único caminho para a passagem da corrente. Então, nesse caso aqui, essas duas lâmpadas, ou melhor, as resistências de cada lâmpada, estão ligadas de tal maneira que eu só tenho um caminho para a passagem da corrente. Então, se você tomar aqui o sentido convencional da corrente, a corrente saindo do polo positivo, ela percorre aqui o circuito, vai passar pela resistência R1, vai passar pela resistência R2, retornando ao polo negativo. Como é que eu tenho um único caminho? Então, essa associação é chamada de associação série. Já na associação paralelo, você vai perceber que as características mudam um pouquinho. Mas para a gente não trabalhar com essa simbologia, a gente vai trabalhar com a simbologia oficial. Então, a resistência R1 a gente vai representar dessa maneira. A resistência R2 a gente vai representar dessa maneira. E quando eu ligar entre o ponto A e o ponto C, esse gerador, que esse aqui é o símbolo dele, esse aqui é o símbolo do gerador, vai passar uma corrente aqui no circuito. E essa corrente a gente vai chamar de I, e é uma corrente única, porque aqui só tem um caminho. Essa corrente passando por esse elemento vai provocar aqui uma queda de tensão, vou chamar de ΔV1. Essa corrente passando por esse elemento vai provocar aqui uma queda de tensão, que eu vou chamar de ΔV2. Então perceba que esse circuito tem características que merecem a gente olhar com mais cuidado. Por exemplo, se você tivesse aqui agora uma associação de 3 resistores ligados em série, a gente continuaria a ter aqui um único caminho. Então, partindo do ponto A, indo em direção ao ponto D, a gente percebe que aqui nós temos 3 resistores. Cada resistor tem uma resistência, mas a corrente que passa por eles, que atravessa eles, é uma corrente única. E um dos conceitos fundamentais aqui é calcular a resistência equivalente. Quando eu tenho aqui um circuitinho como esse, ou esse aqui, por exemplo, de 2 lâmpadas ligadas em série, que é o que a gente teve no slide anterior, a resistência equivalente, o que seria a resistência equivalente? Seria uma resistência que substitui esse trio que eu tenho aqui, ou nesse caso aqui seria um par. Essa resistência equivalente em série, a gente chama de REC série, que substitui esses 3 e ela fica ligada entre o ponto A e o ponto D. Então, trocando essas 3 por uma única, essa resistência equivalente em série ela é calculada fazendo-se a soma das resistências. A corrente nesse circuito ela é única, como a gente pode perceber, porém a DDP se divide em cada elemento. E essa DDP vai estar associada a cada resistência. Tudo bem? Então, por exemplo, aqui a gente tem que a resistência equivalente em série é a soma das resistências. Se eu tiver aqui 3 resistências, vai ser a soma de R1, R2, R3. Se aqui eu tiver 2 resistências, vai ser a soma de R1 mais R2. A corrente aqui ela é única nesse circuito, então a corrente que passa por esse elemento é a mesma que vai passar aqui e a mesma que vai passar aqui. Se eu chamar I1 a corrente no primeiro resistor, I2 a corrente no segundo, I3 a corrente do terceiro, essa corrente é única, então eu posso chamar ela simplesmente de I. E se a gente quiser perceber também, a DDP aqui se divide. Então, se eu tiver 3 resistores, a DDP total vai se dividir em cada elemento. Então, eu vou ter um ΔV1 no primeiro resistor, o ΔV2 no segundo resistor, o ΔV3 no terceiro. Nesse caso aqui das 2 lâmpadas, a gente teria ΔV1 na primeira lâmpada, ΔV2 na segunda lâmpada. Mas a soma dessas parcelas daria a DDP total. Então, o REC, a resistência equivalente, é a soma das resistências, a corrente é única e a DDP se divide. No caso de uma associação em paralelo, que é essa associação aqui, a gente tem mais de um caminho para a passagem da corrente. Se você pegar aqui a corrente no sentido convencional, ela pode percorrer esse caminho aqui, passando pela lâmpada 2, que tem essa resistência, ou ela pode passar por essa lâmpada aqui, que é a lâmpada 1, que tem essa resistência. Então, nessa maneira de ligar as lâmpadas, a gente já percebe que as lâmpadas elas podem ter mais de um caminho para a passagem da corrente. Perceba que isso aqui é uma associação importante, porque uma lâmpada não depende da outra, né? Como uma tem um caminho independente da outra, e vão ter correntes, né, passando em cada uma delas, então se uma lâmpada aqui queimar, ela não interfere no funcionamento da outra. Diferente da associação série, que se uma lâmpada queima, a outra apaga porque o circuito fica aberto. Então aqui é a ligação que a gente tem na nossa residência. As lâmpadas, os equipamentos que nós temos em casa, são todos associados em paralelo. Usando aqui a simbologia correta, a gente traduziria a resistência dessa lâmpada como sendo um resistor, a resistência dessa lâmpada como sendo um resistor, ligados nesse gerador. Como aqui eu vou ter mais de uma corrente, então significa o seguinte, que quando a gente ligar esses elementos, a DDP
do gerador vai provocar aqui uma corrente no sentido horário. Quando ela chega no ponto A, essa corrente se divide. Uma parcela vem para cá, que é o I1, é a corrente que vai passar por esse elemento R1, e uma parcela da corrente vai vir para cá, passando pelo elemento R2, que eu vou chamar de I2. Então, a soma de I1 com I2 vai me dar a corrente total do circuito, que é o I. Mas a DDP é igual em cada elemento, é uma das características do circuito paralelo. Então, olhando isso com mais cuidado, se nós tivéssemos aqui 3 resistores ligados em paralelo, nós teríamos aqui 3 correntes passando, cada uma em cada elemento. I1 passando pelo resistor R1, I2 passando pelo resistor R2, e 3 passando pelo resistor R3. Mas a soma dessas parcelas me daria a corrente total I. Aqui a gente tem, por exemplo, uma associação de duas lâmpadas. Então aqui nós teríamos aqui a corrente total, a corrente que passa pela lâmpada 1 e a corrente que passa pela lâmpada 2. Uma coisa que a gente precisa fazer aqui também é calcular a resistência equivalente. Então, toda associação de resistores tem uma resistência equivalente. Nesse caso aqui, a resistência equivalente em paralelo é a chamada soma dos inversos. Então, a gente escreveria isso aqui da seguinte maneira. 1 sobre REC paralelo, ou seja, aquela resistência que substituiria essas três, seria calculada assim. 1 sobre REC paralelo seria 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Caso nós tivéssemos apenas 2 resistores, nesse caso aqui, por exemplo, bastaria fazer o produto pela soma. R1, resistência da lâmpada 1. R2, resistência da lâmpada 2. Eu ficaria R1 vezes R2 dividido pela soma das resistências. Isso para 2 resistores. Se eu tivesse vários resistores iguais, por exemplo, se a resistência dessa lâmpada fosse igual a dessa, bastaria pegar o de uma lâmpada e dividir por 2, se eu tiver 2 lâmpadas. Se eu tiver 3 lâmpadas iguais, eu dividiria aqui por 3. Então, essa é a regra geral. Isso aqui vale para 2 resistores em paralelo. Isso aqui vale para N resistores iguais ligados em paralelo. Tudo bem? Então, está aqui as características da associação em paralelo. A corrente se divide, porque tem mais de um caminho, como a gente pode perceber aqui. Essa corrente seria, a corrente total seria a soma de I1 mais I2 mais I3. Aí vai me dar a corrente total, essa daqui. A DDP é única, portanto, a DDP que tem aqui no resistor R1 é a mesma que tem no resistor R2 e a mesma que tem no resistor R3. Então, em paralelo, a DDP é sempre igual. Se eu pegar uma associação em paralelo, ela é uma combinação do série com a paralela. Então, a associação mista, ela é uma combinação da associação série com a associação em paralelo. Um exemplo disso seria essa situação aqui. Nesse circuitinho, que está ligado nessa DDP, essa DDP ela provoca aqui no circuito essa corrente. Mas na maneira como os resistores estão ligados, eu tenho R1 e R2 ligados dessa maneira, em paralelo, e o paralelo desses dois resistores está ligado em série com R3. Então a gente percebe que essa aqui é uma associação mista, é uma combinação do série com paralelo. Particularmente nesse caso, o R1 e o R2 estão em paralelo e estão ligados em série com R3. Então a resistência equivalente desse circuito, o REC equivalente desses resistores, seria o paralelo desses dois, como aqui são dois, seria R1 vezes R2 dividido pela soma, ou seja, produto por soma. Isso daqui vai me dar o equivalente desses dois, que depois fica em série com R3, então aqui mais R3. Esse daqui me dá o equivalente dos dois em paralelo, R1 com R2. E o equivalente desses dois fica em série com R3. Então, isso aqui me daria a resistência equivalente do circuito. E se eu quisesse saber a corrente do circuito, essa corrente total, bastaria pegar a DDP do circuito e dividir pela resistência equivalente. Sempre que você quiser achar a corrente total do circuito, você tem que calcular primeiro a resistência equivalente, aí a DDP dividido pela resistência equivalente do circuito vai te dar a corrente total. E, finalmente, a corrente total aqui seria a soma de I1 mais I2. Então, a soma de I1 mais I2 vai me dar a corrente total. Essa corrente, nesse ponto aqui, que a gente chama de nó, essa corrente se divide. Mas quando ela chega aqui nesse nó, ela se junta novamente. Então, se eu somar I2 com I3, quando eles chegam aqui nesse nó, vai me dar a soma de I1 com I2, vai me dar essa corrente aqui novamente, que a gente está chamando de I3. Então, a corrente que chega nesse nó, que está saindo desse nó, é exatamente igual às correntes que estão chegando nesse nó. Por isso que a gente pode escrever isso aqui. Para a gente finalizar a aula de hoje, vamos fazer um exemplo de aplicação disso, desses conceitos. Então, suponha que eu tenho aqui 2 pontos A e B, e entre os pontos A e B eu tenho uma associação de resistores. No caso aqui, 3 resistores ligados dessa maneira.
está aqui o ponto A, está aqui o ponto B, e eu tenho 3 resistores. Você percebe pela configuração que foi dada que o R2 e o R3 estão em paralelo. E o paralelo desses dois resistores está em série com R1. A partir do momento que o ponto A e o ponto B for ligado numa DDP de 120 volts, vai passar uma corrente no circuito. Aqui vai ter a corrente total, que eu vou chamar de I1. Essa corrente, quando chega nesse nó, ela se divide em I2, que é a corrente que passa por R2, e I3, que é a corrente que passa por R3. Perguntas do problema seriam as seguintes perguntas. Calcular a resistência equivalente do circuito, qual é a corrente total, que chama-se aqui I1, qual é a DDP que eu tenho no ponto C e B. Então, lembra que DDP é definido entre 2 pontos, então, DDP entre os pontos C e B. Quais são as correntes que vão passar aqui? I2 e I3. Depois, qual é a potência de cada resistor. Depois, qual é a potência total do circuito. Então, a gente percebe que tem muitas ideias aqui envolvidas nessa situação. Vamos por etapas. Primeira parte, calcular a resistência equivalente. Particularmente nesse circuito, a resistência equivalente desses 3 resistores seria R1, que é esse daqui, mais o paralelo desses 2 resistores. Como são 12 em paralelo, é produto deles dividido pela soma. Então, fica R2 vezes R3, dividido por R2 mais R3. Isso daqui vai me dar o equivalente desses dois, que depois fica em série com R1, por isso que aqui é mais, em série com R1. O R1 vale 16, o R2 vale 60, o R3 40. Então, aqui ficou produto, 60 vezes 40, dividido pela soma, 60 mais 40. Fazendo essa continha, 60 vezes 40 dá 2.400. Dividido por 100, 2.400 dividido por 100 vai dar 24. Portanto, 16 mais 24 vai dar 40 ohms. Então, esses 3 resistores poderiam ser substituídos por um único de 40. Isso que é a ideia da resistência equivalente. É um único resistor que equivale àquele conjunto que eu tinha antes. Se eu quiser saber agora a corrente total do circuito, que é o I1, é a soma do I2 mais I3. Mas se eu quero saber I1, que é a corrente total, basta pegar a DDP do circuito, que são 120 volts, e dividir pela resistência equivalente do circuito, que são 40. Então, 120 por 40 daria 3 amperes. Essa é a corrente que está passando pelo elemento R1. Essa corrente, quando chegar aqui no ponto C, ou melhor, no nó C, ela vai se dividir em I2 e I3. Próxima etapa é calcular a DDP que eu tenho entre os pontos C e o ponto B. Lembrando que aqui a gente já sabe o equivalente deles. O equivalente deles é 24. A gente calculou na tela anterior. Aqui, ó, o equivalente desses dois, a gente fez produto por soma e deu 24 ohms, que está ligado em série com esse aqui que tem 16. Portanto, quando eu substituo esse par por esse equivalente, esse circuito se simplificou e ficou dessa maneira. Ficou aqui um resistor de 16 com o equivalente desses dois. E a corrente que passa aqui é 3 amperes. Como aqui é um circuitinho sério, esse 3 amperes passa por esse elemento, mas esse 3 amperes passa por aqui também. Então, se a gente usar aqui simplesmente lei de Ohm, a gente percebe que a DDP entre esses dois pontos, que é a DDP entre C e B, tá aqui, ó, DDP entre C e B, vai me dar a DDP no resistor R2 e vai me dar a DDP no resistor R3, que eu estou chamando de delta V2 e delta V3. Quando eles estão em paralelos, a DDP vai ser a mesma. E para calcular a DDP entre o ponto C e o ponto B, é só pegar R vezes I. Aqui, ó, resistência equivalente. Se eu soubesse a resistência equivalente, multiplicar por essa corrente, isso é a lei de Ohm, vai me dar DDP entre esses dois pontos. Então, a DDP entre o ponto C e B vai ser resistência equivalente 24. Então, entre esses dois pontos, a resistência equivalente é 24. A corrente que está passando aqui, ó, 3 amperes. 24 vezes 3, 72 volts. Então, nesse elemento aqui tem 72 volts. Voltando para o circuito original, como isso aqui é o equivalente desses dois, então significa que se aqui tem 72 volts, se isso aqui vale 72 volts, eu vou ter 72 volts no resistor R3 e eu vou ter 72 volts no resistor R2. Então, tendo agora a DDP, a gente aplica novamente a lei de Ohm. Se eu quiser saber o I2 e o I3, basta aplicar a lei de Ohm. Lei de Ohm, corrente, é DDP por resistência. Se eu escrever I2, vai ficar delta V2 R2. Se eu escrever I3, vai ficar delta V3 R3. O delta V vale 72 e o R2, 60 ohms. 72 dividido por 60, 1,2 amperes. O delta V3, 72, já que aqui estão ligados em paralelo, a DDP é a mesma, mas o R3 vale 40. E 72 dividido por 40 vai dar 1,8. Portanto, se eu somar 1,2 com 1,8, né, 1,2 com 1,8, vão dar a corrente aqui total, que são os 3 amperes.
Então, I2 mais I3, isso mais isso vai dar 3 amperes, como já foi calculado. Finalmente, qual é a potência de cada resistor? A potência de cada resistor é calculada fazendo DDP vezes corrente, é tensão vezes corrente. Se eu sei que a DDP total do circuito era de 120 e que a DDP entre os dois resistores, lá o R2 e R3, era 72, 120 menos 72 me dá 48 volts. 48 volts é a DDP no primeiro resistor, que é o delta V1. Agora que eu tenho a DDP de cada resistor, eu já sei a corrente de cada um, basta fazer o produto deles, que eu vou achar a potência. E potência vai ser medida em watts. Então, potência do primeiro resistor é a DDP dele, que vale 48, vezes a corrente total, que são 3 amperes. 48 vezes 3, 144 watts. Potência do segundo resistor é a DDP dele, que são 72 volts, multiplicado pela corrente dele, 1,2 amperes. 72 vezes 1,2 vai dar 86,4 watts. A potência do terceiro resistor é a DDP dele, que também são 72 volts, lembra que eles estão em paralelo, multiplicado pela corrente dele, que é 1,8 amperes. 72 vezes 1,8 dá 129,6 watts. Então aqui é a potência de cada resistor. Se eu quiser saber a potência total, basta somar tudo isso daqui, essas parcelas. Ou, perceba que se eu somar tudo isso aqui, me dá 360 watts. Uma outra maneira de chegar na mesma resposta é você pegar a DDP total do circuito, que são 120, e multiplicar pela corrente total, que são 3 amperes. Então, 120 aqui, multiplicado pela corrente total, que são 3, dá 360 watts, que é o equivalente a você somar essas parcelas aqui de cada resistor. Porque isso aqui, quem fornece, é o gerador. Quem vai receber essa potência são os resistores, eles vão dissipar isso na forma de calor. Então, se a gente somar tudo isso daqui, vai me dar a potência total do circuito. Pessoal, essa foi a nossa aula 10, a parte 2 sobre circuitos. Espero que você tenha gostado. Aguardo vocês para a continuação do nosso curso. Até breve.